Olá, pessoal! Eu sou a Sara Machado e você está ouvindo o Papo de Laticínios. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir vocês para se inscreverem no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube ou lá no Spotify e acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós estamos também nas redes sociais. É só procurar por @Papo de Laticínios. No TikTok, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Lá nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Lembrando que o nosso podcast Papo de Laticínios, ele conecta toda a cadeia do leite com conteúdo, inovação e com histórias incríveis. Antes da gente começar, também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né? Um agradecimento muito especial para a Evomilk, que é um sistema completo de gestão da cadeia do leite, integrando software e aplicativo para apoiar os laticínios em toda a operação do campo. Com a Evomilk você tem o aplicativo do transportador, o aplicativo do técnico, o aplicativo do gestor e o aplicativo do fornecedor de leite. E claro, os gestores têm uma plataforma completa para acompanhar todo esse fluxo, com dashboards inteligentes. Com o Evomilk você trabalha, de forma integrada, com dados confiáveis e com a visão completa da operação. Aproveito também para agradecer a Evoali, que vem transformando a forma como as indústrias de alimentos, especialmente os laticínios, gerenciam seus programas de autocontrole. O grande destaque é o Evopac, um aplicativo e um sistema web gerencial que permite digitalizar e automatizar toda a gestão dos programas de autocontrole da sua indústria. Com o Evopac você planeja, executa e monitora os controles de qualidade com muito mais agilidade e segurança. Para vocês conhecerem mais sobre Evomilk ou sobre o Evoali, é só vocês procurarem por Evomilk ou por Evoali lá no Instagram, nos chamar que nós vamos marcar uma demonstração para vocês. Com todos os recados dados, vamos ao nosso episódio de hoje, que está muito interessante. Nós vamos falar sobre certificação. É um assunto muito interessante, muito polêmico, gera muitas dúvidas, As pessoas sempre ficam em dúvida o que é de verdade uma certificação, se eu certifico ou se eu não certifico. E para falar sobre esse assunto com a gente, nós estamos recebendo Caio Tulin. Caio, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela sua disposição. Conta pra gente um pouquinho, quem é o Caio? Bom dia, Sara, tudo bem? Bom dia, olá a todos que estão nos assistindo. Uma grande satisfação estar aqui no Papo de Laticínios, falando com os laticinistas aí, produtores, as pessoas que estão envolvidas na cadeia do leite, Sim. A gente, Sara, está envolvido também com com a cadeia como um todo, e a gente sabe que, principalmente o Papo de Laticínio, ele é muito importante para... a gente sempre busca, eu sempre falando, claro, no tema de hoje, que é a certificação, a gente precisa agregar valor à cadeia leiteira, E existem várias pontas que a gente precisa estar inserido, e o Papo de Laticínio faz esse trabalho muito importante aí com para todos os laticínios do Brasil, aí, trazendo informação, falando um pouquinho do que é cada coisa e mostrando onde tem oportunidades para os próprios laticínios estar ganhando mais dinheiro, melhorando seus produtos, O Caio, basicamente, o Caio é um médico veterinário. Eu sou natural de Santa Catarina, eu devo muito ao leite. Na verdade, o meu pai, ele também é veterinário e trabalhou 30 anos aí do lado dos laticínios, sempre foi funcionário de laticínio, sempre trabalhou também aí com leite, e vim aí para seguir o caminho dele, E atualmente estou trabalhando aí principalmente com certificações, tá? No estado de Santa Catarina, eu trabalhei muito com certificação de brucelose e tuberculose, porque lá existe algumas normativas que facilitam muito para o produtor buscar esse tipo de certificação, e foi com essa experiência que eu tive lá que eu vim aqui assumir a Serpro, que é a nossa certificadora de protocolos agropecuários, tentando agregar um pouco mais a cadeia do leite, seja para o produtor quanto para o laticinista. Tá, e falando um pouquinho mais da Serpro, então, explica pra gente exatamente o que ela faz. A Serpro, basicamente, ela desenvolve protocolos agropecuários. Eu sempre faço uma relação com as certificações que fica fácil para as pessoas entenderem. A Serpro, ela cria a regra do jogo. Pensa como se fosse um jogo de futebol. A gente inventa a regra do jogo, tá? Mas aí a gente precisa de um juiz para vir apitar e dizer se essa regra está sendo cumprida ou não. Basicamente, a Serpro é isso. Ela cria protocolos, de
produto, formas de produção, e a gente tem um juiz que vem apitar para, de fato, dizer se o produtor está cumprindo aquela regra ou não, para aí sim estar entregando para o consumidor final o que, de fato, ele está produzindo, está sendo auditado, está sendo conferido e garantido que, de fato, que aquilo que ele está produzindo é aquilo que ele está fomentando e proporcionando para o consumidor final, tá? Basicamente, a Serpro é isso. A gente desenvolve protocolos agropecuários aí, principalmente na pecuária leiteira. A gente vai, né, explorar, né, um pouquinho mais sobre o que é certificação, mas antes disso eu queria só, né, deixar claro para o pessoal, né, para o pessoal saber que a gente faz parte de um mesmo ecossistema, né, Caio? Tanto a Evomilk quanto a Serpro, que é a origem, né, onde tem várias empresas. Então é muito legal o pessoal conhecer, né, esse ecossistema, porque você tem, né, aplicativos, igual eu acabei de citar aqui na abertura, né, aplicativo para transportador, aplicativo para o produtor, aplicativo né, para acompanhar toda a parte de gestão ali do campo do laticínios. E aí a gente tem a Serpro, a gente tem a Companhia do Leite, a gente tem a Milksat, a gente tem a Milkverso, né, a gente tem lá os galpões, né? Então, assim, é uma rede, né, de empresas empenhadas e interessadas em trazer, né, sempre tecnologia, inovação, né, para a cadeia produtiva do leite. Então, só para deixar claro, pessoal, que nós estamos no mesmo barco, nós temos o mesmo interesse, né, Caio, que é de deixar a cadeia produtiva do leite com o máximo de informações atualizadas, de inovações, de novidades que façam o nosso negócio crescer, né? Eu falo com o Papo de Laticínios, a nossa intenção aqui, porque às vezes a gente está aqui, a gente faz várias críticas, né? E as críticas é para nós mesmos, na verdade, né? Só que assim, a intenção é sempre que a gente faça uma comunicação boa, que a gente traga informações bacanas, né? Que a gente fale tanto para o produtor quanto para os donos de laticínios sobre soluções que deixem os nossos negócios melhores, né? O que a gente quer é que daqui a 10 anos a gente conte ótimas histórias, né? Aqui dos nossos negócios, né? A gente não quer daqui 10 anos ficar lamentando, ai meu Deus, a cadeia produtiva do leite não era boa, blá, 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 blá. Não, a gente fala, caramba, né? Que legal, olha o que nós fizemos nessa cadeia, né? Nós gostamos muito, nós estamos aqui empenhados. Então, a gente tem uma rede muito grande de empresas e de pessoas envolvidas, né, nos negócios que envolve a cadeia produtiva do leite. É muito legal para quem quiser conhecer, pode procurar, né, lá com a Companhia do Leite, lá no Instagram, que a Companhia do Leite é a rede mais forte que tem. Vocês vão conhecer todas as nossas soluções. E, Sara, até para contribuir, assim, além de ser um privilégio poder trabalhar com vocês, aí, Sara, o Thiago, o pessoal da Evomilk, como todas as outras empresas, mas eu sempre falo do grupo, a origem, que, assim, além dela a gente tá inserido aí tanto para produtor, trazendo soluções, a gente pensa muito fora da caixa, a gente tenta trazer soluções novas, né, para inovações, para a gente não pensar, tentar fazer, porque eu sempre faço a relação seguinte, Sara. Hoje, no laticínios, pensando em laticínios no Brasil, existe um número do IBGE que existe mais de 2.000 laticínios sobre algum tipo de fiscalização. Uhum. E aí eu sempre falo, pensando no tema de certificação, como que os laticínios vão ser competitivos no mercado hoje, tendo que brigar com 2, 3, 4 mil competidores no mercado com os mesmos produtos, que são leite, iogurte, manteiga. Os laticínios, eles precisam inovar, eles precisam buscar coisas diferentes. E o Grupo Origem, ele proporciona isso. Existem soluções hoje que a gente para pensar e fala assim, cara, como que a gente não pensou nisso antes? Tem tanto para agregar. E é como você falou, vai ser muito bom daqui 10 anos olhar para trás e ver que essas soluções que a gente está trabalhando aqui, essas parcerias que a gente está fazendo, surtiram efeito e agregaram valor, de fato, à pecuária leiteira e como um todo, né? Essa ideia de ecossistema é muito legal porque são vários profissionais diferentes, né, várias empresas diferentes com a mesma intenção ali, né, de olhar para o negócio leite, saber quais são as dores daquele negócio que a gente pode ajudar a resolver, né? Então, igual você falou, são várias pessoas diferentes pensando coisas diferentes de forma diferente. Então, não tem o porquê de não dar certo, né? Sim. Vai dar certo, né? Tudo que a gente acredita muito, a gente está muito empenhado, né? Porque as coisas já deram certo, né? O que a gente quer é que os negócios continuem dando certo, que a gente dê, né, assessoria, consultoria, suporte, sistema, soluções, né, para o nosso setor ele crescer, né? A gente quer se tornar competitivo quando a gente olha para o mercado, né? O que o mercado internacional tem feito, né? O que os nossos vizinhos têm feito, o que os seus vizinhos lá têm feito, né? Mais perto de você ainda, né, Caio? O que eles têm feito para eles se tornarem tão competitivos? Então, é exatamente isso que a gente quer,
né? Como é que a gente traz soluções para a nossa pecuária leiteira para a gente se tornar cada dia melhor, né? Sim. É, legal. E aí, assim, para a gente falar de certificação, eu queria que você explicasse para a gente o que que é uma certificação agropecuária, por que que ela é importante, e você até falou que a Serpo, por exemplo, né, ela vai lá e certifica, né? Ela acompanha protocolos ou ela aplica protocolos, alguma coisa nesse sentido. Mas esses protocolos, eles são das certificadoras, independente se é da Serpro ou se é de outra, ou esses protocolos, eles existem e a gente só tem uma empresa ali credenciada para poder ir lá, igual as empresas, né, não sei, do segurança do trabalho, né, por exemplo, Sim. né, que vem cá e certifica, né, se eu realmente estou, né, com tudo nos conformes. Então, as certificações agropecuárias, ela está muito ligada principalmente à forma de produção. Vou usar um exemplo aqui, uma das certificações que a gente trabalha, que seria a certificação de produção de leite e derivados de vacas A2A2. O que a gente trata dentro do protocolo? A gente trata todo o processo produtivo. Então, a gente garante que a genética está sendo escolhida de maneira correta, que esses animais são de fato A2A2, que esse leite está sendo coletado de maneira correta, ele chega na indústria, é descarregado e é produzido de maneira correta. Então, o produtor ou o laticinista, muitas vezes, ele já tem esse leite, ele já tem os produtores que têm esse leite, só que a gente precisa certificar que toda a operação está sendo de maneira correta para que lá na ponta, que é o consumidor, quando ele vai comprar esse produto, de fato, aquele selo garanta para ele que o que foi prometido pelo laticínio foi entregue. Então, Uhum. basicamente é isso, sabe? A certificação, usando muito o exemplo do A2, ele nos dá, além de um selo, ele nos dá uma rastreabilidade por trás. Então, o consumidor ele vai ver aquilo, ele vai ter uma noção do que se trata, ele muitas vezes nos dá informação de como foi realizado esse processo, justamente para dar uma garantia de produto. Então, quando a gente fala em certificação, a gente está buscando muito garantir que aquele processo está sendo feito de maneira correta, de acordo com o protocolo. Então, como eu falei anteriormente, existe a regra do jogo, a gente precisa garantir que todas as regras estão sendo cumpridas de tal maneira, para que, de fato, no final, a gente conseguir produzir aquele produto como foi auditado, como foi estabelecido de acordo com o protocolo. Certo. Ô, Caio, e a gente, né, vê o pessoal falando muito de certificação, acho que quando a gente abre o LinkedIn, principalmente, né, a gente tem certificação, um monte de empresas certificando e um monte de gente falando sobre isso, mas eu acho assim, eu acho que o nosso. Eu acho assim, primeiro que a gente tem que olhar pro nosso consumidor do futuro, né? Do futuro, assim, do futuro que já é agora, mas a tendência, né, do ano que vem, dos próximos anos, é que o consumidor ele se aproxime, né, o máximo dos produtos, né, ele quer saber, igual você falou, de rastreabilidade, ele quer saber exatamente o que aconteceu ali. Então, eu acho assim, eu acho que certificação ela é muito importante pro negócio, né? A gente vai falar mais na frente. Ela é muito importante para o negócio, porque eu acho que são vários selos que você dá ali que comprovam que os processos estão corretos, que está organizado, né? Independente da certificação que você esteja procurando. Só que eu acho que nesse caso, quando a gente está falando das agropecuárias, de A2 e tantos outros que vocês trabalham, eu acho que é muito legal de pensar muito no consumidor, entendeu? Tipo assim, o que o consumidor quer ver? Ele quer ver um rótulo mais, a gente chama de clean label, né? O mínimo de ingredientes ali possível, né? Olha, eu quero que tenha leite e eu quero iogurte, por exemplo. O que eu quero que tenha no meu iogurte? Eu quero que tenha no meu iogurte leite e fermento. Né? Pronto, não quero mais nada. Só que o que eu quero saber dessa fazenda? Né? Essa fazenda ela é ambientalmente correta, né, socialmente justa, economicamente viável, né? Assim, eu quero, como é que são os animais dessa fazenda, né? Esse leite que eu tô tomando, ele é do tipo A, ele é do tipo A2, ele, entendeu? Assim, eu acho que o consumidor, ele quer, não sei, né, Caio? Você talvez sabe falar muito melhor do que eu sobre isso, mas assim, eu acho que o consumidor, ele quer um rótulo mais limpo, né? Eu quero menos ingredientes no meu produto, mas eu quero um rótulo mais rico, né? Com mais Uhum. informações ali. O que eu tô buscando? Quando eu compro um pote de manteiga, quando eu compro um leite,
se for barriga mole ou se for um leite de caixinha, ou quando eu compro um iogurte, né? Que informações o consumidor tem buscado ali nessa embalagem, né? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu acho que os laticínios, né? As fazendas também, eu acho que as fazendas têm que se preocupar com certificação tanto quanto os laticínios, né? Afinal de contas, o leite que eu estou produzindo aqui vai ser industrializado por alguém, né? E vai chegar na mesa de alguém. Mas eu queria seu ponto de vista assim, em relação ao consumidor, sabe? Porque eu acho isso extremamente interessante. Sabe, Sara, uma relação que eu sempre faço, eu acho que você já me viu fazendo essa relação. Para os laticinistas, eles pensarem um pouquinho fora da caixa. Pensa numa cartela de ovos. O que faz o consumidor muitas vezes comprar um ovo que para ele está custando R$ 5 a unidade, em vez de comprar um ovo que custa R$ 1? E quando você compara um ao outro do lado, um ao lado do outro, o produto basicamente ele é o mesmo. Ele é a mesma coisa. Só que o consumidor vai lá e paga sem medo, sabe? O que faz o consumidor gastar esse dinheiro a mais são basicamente isso que você falou. Qual que é o posicionamento dessa marca? Ela pensa no bem-estar dos animais? Ela pensa em ESG? Ela está tomando algumas medidas para a questão de sustentabilidade? Ela tem um rótulo bonito? Então, o consumidor atual, né? Porque a internet ela abriu muitas portas para os consumidores, a nossa geração que está vindo agora, ela está olhando muito mais para isso. O que aquele produto proporciona para ela? Não é só o prazer de consumir aquele produto, mas aquele produto teve uma certificação de bem-estar animal. A consciência do consumidor vai ser diferente na hora dele comprar aquele produto. Então, o laticinista ele precisa entender que ele precisa gerar valor aos produtos que ele está vendendo, sabe? Ele não precisa estar sempre pensando na commodity, sabe? Não, eu vou bater preço, eu vou competir por preço. Uma saída que a gente tem hoje para a gente buscar novos consumidores que estão mais exigentes, que estão buscando outros mercados e que não tem dó de pagar os produtos com valor agregado é isso. É buscar uma certificação, é buscar uma melhoria de produto, é buscar um novo rótulo, tudo que vai agregar os produtos dela é o caminho do futuro, porque vai chegar um momento que as commodities vão acabar ficando para trás por conta desse novo consumidor que está vindo. É um consumidor mais exigente, sabe? Então, a gente precisa buscar recursos para quê? Para tornar os nossos produtos melhor, mostrar o nosso posicionamento no mercado, o que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer no futuro. A gente está preocupado com o mundo ou não está? Essas questões o consumidor está olhando muito, sabe? E a certificação é uma ferramenta excelente para a gente conseguir atingir novos mercados, sabe? Por quê? Porque além de certificar que aquele processo está sendo realizado de maneira correta, a gente consegue atingir esse consumidor que também está buscando um produto diferenciado lá na ponta. Sim, você falou um negócio muito interessante que é atingir novos mercados, né? Eu acredito assim que a tendência dos mercados, né, do supermercado, das padarias, das pizzarias, né, que eu tô falando do nosso consumidor, do nosso grande consumidor, né, no caso dos laticínios, é dele, né, cobrar mais certificações, né? Assim, eu vejo que a tendência é muito essa. De tudo que a gente acompanha, né, das tendências, eu vejo que é muito isso aí, né? Então, assim, se eu vou abrir se eu estou buscando, né, clientes novos, se eu estou abrindo mercado, não sei, lá em Brasília, né, ou lá em São Paulo, né, o mercado que eu estou buscando, ele tá buscando o quê, né, para o consumidor dele? Ele está buscando uma marca que tenha certificações, né, uma marca que tenha certificação de bem-estar animal, uma marca de leite A2 ou, né, outras certificações. Então, assim, é muito isso, né? Eu vejo que o pessoal tem, às vezes, igual você falou, né, tem que pensar fora da caixa, porque às vezes a oportunidade não está no novo produto, né? Não está numa grande mudança dentro da fábrica dele, né? Às vezes uma certificação pode abrir um grande mercado para ele, né? A gente vê essas grandes redes de food service, elas são cheias de exigências, né? Em relação aos produtos que elas vão comprar, elas buscam por alguns selos, né? E se você for botar no fim das contas, principalmente pensando em grandes redes, laticínios, o custo-benefício disso, Sara, é muito grande. Porque o Uhum. valor que você vai investir, talvez numa certificação inicial, ele não vai ser o menor de todos, né? Não vai ser um investimento tão baixo, mas ele acaba se pagando muito rápido. Por isso, porque você consegue atingir novo público. Você se destaca na frente dos seus competidores, dos seus concorrentes, né? Você consegue muitas vezes fazer uma linha de produto diferenciado,
sabe? Então isso agrega valor e te torna diferente lá na gôndola. Porque a briga a gente olha muito no retrovisor do que o laticínio faz e tudo mais. Mas quando chega lá na gôndola, a briga é bem parelha muitas vezes. E é isso, É, quando o consumidor pega na mão e olha para aquilo, que ele vai ver o valor agregado naquele produto ou não e vai decidir se paga ou não paga, né? Eu acho que é é. por aí que a gente precisa pensar, principalmente falando em agregar valor, pensando em consumidor. É. E assim, eu acho que outra coisa também, Caio, igual quando a gente fala aqui de digitalização, de sistema, de aplicativo, né? E também de certificação, foi o tempo que as coisas eram muito caras. Né? Foi o tempo que para implantar no meu sistema, no meu laticínios, era um trem de outro mundo. Eu gastava milhões, né? Hoje em Uhum. dia, não. Hoje em dia, as coisas estão todas muito mais acessíveis, mesmo porque o mercado tem muitas empresas fazendo muitas coisas e né, a gente tem muitos concorrentes, então todo concorrente ele faz o mercado ficar mais acessível, ele faz os produtos ficarem melhores. Então, assim, tá tudo muito mais acessível. Então, às vezes a pessoa tem medo, fala assim: ah, não, tá doido? Vou nem procurar o Caio, não, porque esse negócio deve ser caro demais, né? Então, assim, às vezes as pessoas já têm um preconceito ali, né, em relação à certificação que não precisa de ter. Né? Eu falo, Sim. não, cara, olha só, vale a pena você conhecer, né? Então vem cá, conheça o negócio, né? Vamos entender sobre o seu gado aqui, sobre a sua fazenda, sobre os seus laticínios, porque eu acho que tem muito isso também, sabe? Ainda tem muito um preconceito em relação ao medo do preço, né? Na verdade. Sim. Eu acho que a gente está num momento de transição, Sara, por conta dessa geração que está chegando agora, sabe? Então, os laticinistas, como já são de uma geração, eu não vou dizer de uma geração mais antiga, mas que não é do 2000 para cá, digamos assim, né? Eles ainda têm um pouco de receio no que de fato o consumidor vai pagar ou não vai a conta, né? Uhum. Mas eu vejo que conforme as coisas estão andando, esse consumidor está mais atento e o laticinista ele vai ter que se adequar. Vai chegar um momento que, mesmo ele sendo ótimo, as outras indústrias, os concorrentes dele também vão melhorando e ele não vai poder estagnar. Então, é muito importante os laticinistas eles pensarem no futuro. Como que vai ser a pecuária leiteira ou o leite daqui 20 anos? O que a gente Uhum. pode fazer para se adiantar daqui até lá? Sabe? Eu acho que é muito importante isso, porque o leite, a gente vê como é que está ainda a coisa com o passar do tempo. Está faltando muitas plantas no Brasil, estão ociosas, está faltando leite. Então a gente já Sim. precisa se atentar o que a gente vai fazer no futuro. Então, começar a trabalhar agora, pelo menos que seja o planejamento para isso acontecer, é muito importante, né? É verdade. Ô, Caio, quais são as certificações, né? Na verdade, assim, quais são os protocolos que a Serpro certifica? Atualmente, a gente está trabalhando com 3 protocolos que é principalmente voltados para a pecuária leiteira. Tá? O principal deles é a certificação para a produção de leite e derivados de vacas A2A2. Tá? Essa certificação ele é tanto para a fazenda quanto para o laticínio. E muitas vezes o pessoal questiona a gente assim, por que eu tenho que fazer a certificação do laticínio e da fazenda? Eu tenho um ponto de separação das duas certificações que fica muito fácil de entender. A responsabilidade da certificação da fazenda é a partir do momento que o bezerro nasce, tem a questão genética, a todo o processo produtivo, separação do leite, até o momento que ele está dentro do tanque e o caminhão vai lá, carregou esse leite. Ali não é mais responsabilidade do produtor. E aí, dali em diante, se torna a responsabilidade do laticínio. E já o laticínio se torna responsável a partir do momento que ele carrega esse leite até o momento final que vai para o consumidor. Então, é por isso que existem essas duas separações dessa certificação que são muito importantes, tá? Então, trabalhamos com a certificação de A2A2, trabalhamos também com a certificação de bem-estar animal, que ele é muito Uhum, voltado para a fazenda, tá? E uhum. também a gente consegue fazer essa certificação para laticínio, aí pensando que a gente vai fazer uma linha própria para produzir o leite desse fornecedor ou de mais fornecedores que são certificados, né? Uhum. Também temos a terceira certificação que a gente trabalha, que ele está voltado muito para o agronegócio como um todo, principalmente pensando em produtos de origem animal, que se chama certificação de empresa promotora de bem-estar animal, que são empresas que estão no segmento aí de toda a cadeia e que querem, de alguma maneira, de alguma forma, fomentar o bem-estar animal na cadeia. Então, a gente certifica através de educação, melhoria de processos, análises,
gestão, diagnósticos, tudo isso pensando que a gente consegue atender um público que não é só focado aqui no leite, né? A gente consegue atender um público ali que daqui a pouco ele vai vai produzir ração para engorda de boi ou para frango, porco, enfim. Basicamente são essas 3 certificações que a gente trabalha hoje. Legal. E eu queria que você me explicasse como que funciona uma certificação de bem-estar animal. Como é que começa isso? Cara, o seguinte, como eu falei anteriormente, os protocolos é como se fosse a regra do jogo, né? Então, Sim. a gente tem um protocolo nosso da SERP, que nós mesmos desenvolvemos, que é o protocolo de bem-estar animal. Nele, a gente tem em torno de 150 pontos que são importantes dentro de uma fazenda que a gente precisa cumprir, tá? Vamos usar como exemplo o mais crítico deles, que é o mais difícil da gente resolver, que é uma questão muito importante que está sendo falada no momento. O que a gente faz com o bezerro macho dentro da fazenda? Né? Uhum. Então, a gente vai olhar alguns pontos que são críticos. Um exemplo do macho, a gente não pode abater esse animal na fazenda. Uma fazenda que faz isso, ela não está apta para certificar para bem-estar animal. Né? Então, existem alguns pontos que a gente precisa cumprir. Essa fazenda, ela cumprindo esses pontos, o que a gente faz? Como a gente tem a regra do jogo, a gente contrata o juiz. O juiz, tanto vale para todas as certificações, tá, gente? Para vocês entenderem o que dá validade para uma certificação. A gente precisa de uma palavra de fora que não é da nossa empresa, dizendo que aquilo lá está sendo executado de maneira correta ou não. Existem algumas empresas que têm um ISO que chama o 17065, que são de órgãos creditadores mesmo que prestam a consultoria de auditoria mesmo, né? Então a gente tem um protocolo de bem-estar animal, estão todas as regras lá, a gente faz uma auditoria interna mesmo da SERPRO para ver que está tudo viável, está tudo organizado, e aí a gente contrata um auditor de terceira parte, que é uma empresa independente que tem o ISO 17065, ela é acreditada para ela ir então nessa fazenda ou nesse laticínio e fazer um checklist e dizer que todo o protocolo está sendo cumprido de maneira correta. Tá? Isso vale para todas as certificações. Por quê? Porque é isso que, de fato, que vai dar validade para a minha certificação. É uma empresa que tem o ISO, é um órgão independente que não vai ter influência nenhuma nossa para dizer se está apto ou não para receber o certificado. Então, esse auditor ele vai até a fazenda, vai passar por todo o checklist, estando tudo nos conformes, essa fazenda vai estar apta para certificar para bem-estar animal. Então, ela recebe esse certificado e a cada 2 anos aí a gente realiza uma nova auditoria para garantir que esse processo continua aí de maneira adequada e está tudo correto. Basicamente, a certificação de bem-estar animal ela é assim. Então, a gente tem o protocolo e a gente contrata uma pessoa para ir lá e dizer que está tudo sendo realizado nos conformes. E você falou que é 2 anos. Eu certifico por 2 anos a minha fazenda. Isso, e daí É o meu eu tenho que ir estabelecimento. renovando a cada 2 anos, eu faço a renovação. Aham, entendi. E a certificação do leite A2? Como é que funciona? O leite A2, gente, basicamente, o ponto crítico dessa certificação é a contaminação com o leite A1. Né? O que é o leite A2, basicamente? O leite A2 é aquele leite que só tem a beta-caseína, que é a proteína do leite do tipo A2. Existem três perfis de animais que podem produzir a beta-caseína. No caso, a vaca ela pode produzir A1A1, A1A2 e A2A2. E para a gente produzir o leite que tem somente a proteína beta-caseína A2, a gente precisa fazer uma seleção genética nesses animais. Tá? Uma relação que eu sempre faço para ficar fácil o entendimento diferente do leite sem lactose. O leite sem lactose, pessoal, para mim produzir ele dentro do laticínio, o que eu faço? Eu pego o leite convencional e vou lá no tanque e coloco a lactase, uma enzima que vai digerir essa lactose. Já o leite A2, eles estão falando da proteína. A gente não tem como ir lá no tanque e colocar uma enzima que vai transformar ele em A2A2. Isso já vem da vaca. Então a certificação de A2 começa lá no animal. A gente garantir que todos os animais, de fato, aquele leite é proveniente de fato de animais A2A2, tá? E para mim descobrir se esses animais de fato são A2A2, eu preciso fazer análise genômica nesses animais. Tá? Para isso, eu coleto uma amostra de pelo e mando para um laboratório que tenha o ISO também, que permite os laboratórios executarem esse tipo de análise. Tá? Geralmente, essa análise ela demora por volta de 10 a 15 dias para o laboratório devolver para a gente. E aí ele vai dizer para mim se é animal A1A1, A1A2 e A2A2. Tá?
Feito isso, gente, Uhum. a gente precisa selecionar os animais que são exclusivamente A2, só eles que vão produzir esse leite que a gente está buscando. Tá? E dentro da fazenda, eu posso produzir a leite A1 e leite A2, não tem problema. Só que eu preciso seguir uma série de regras. Vamos começar por uma delas. Eu preciso ter um tanque exclusivo para esses animais, que vai receber esse leite A2, e um tanque que vai receber o leite geral dos outros animais sem problema, tá? Outra regra, eu preciso ordenhar sempre com minhas tubulações limpas o lote A2 primeiro, para depois ir para o lote A1, justamente para não ter essa contaminação. Então, essa é essa certificação para a fazenda. A gente busca muito a seleção genética e a questão de não ter contaminação cruzada com animais que não são exclusivamente A2, tá? Uhum. Já a certificação do laticínio, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com a rastreabilidade desse leite. Então, quando o tanque de leite, para vocês terem noção, ele vai buscar esse leite A2 na fazenda, ele tem que ir já lacrado para receber esse leite. Ele chega lá na fazenda, o produtor vai deslacrar junto com o motorista, vai carregar e vai lacrar novamente e vai trazer para a indústria. Chegando na indústria, a linha de produção ela já tem que estar limpa para receber esse leite A2. Ela não pode estar contaminada com leite, porque justamente como eu falei para vocês, o ponto crítico é eu não contaminar o leite A2 com o leite que tem a beta-caseína 1. Então eu tenho que ter cuidado com tubulações, o caminhão tem que estar limpo, a máquina de envasar vai ter que estar limpa, as máquinas de produção de maneira geral dentro do laticínio, antes de receber esse leite A2, ela tem que estar limpa. Tá? Então, assim, pessoal, basicamente, talvez eu falando pareça até um processo complexo, sabe, difícil, mas não é. Na prática, ele é muito tranquilo, a gente vai seguindo as regrinhas ali, os critérios, e, assim, é muito fácil, sabe? É só seguir as regras, Uhum. principalmente eu vejo no laticínio, até no contexto do que a gente está falando, o laticinista ele tem muito essa visão assim, nossa, eu vou ter que parar uma linha, vou ter que higienizar a linha, jogar o leite Aham. para dentro, fazer os produtos A2, isso vai me gerar uma demanda de recurso, de tempo, de funcionário muito grande. Mas, na verdade, quando a gente vai para a prática, esse é um processo bem tranquilo, tá? Então, Aham. e aí, certificando, a gente também tem uma auditoria de terceira parte nesse processo. A certificação de bem-estar animal, de A2, perdão, ela tem uma validade de 1 ano, tá? O certificado. Então, assim, anualmente eu preciso que esse auditor vá lá na indústria, faça uma nova auditoria, porque como a gente está falando de saúde das pessoas, que vai comprar esse produto lá na gôndola, pensando que é aquele leite que ela de fato precisa, né, para não ter algum processo alérgico, algum tipo de coisa assim, a gente coloca essa auditoria anual para garantir que esse processo está sendo de maneira correta, principalmente pensando no consumidor final. Basicamente, o dia 2 é assim, Sara. Entendi. Não, ficou claro sim, ô Caio. Ô Caio, assim, e quando que uma fazenda, assim, na verdade, eu vou falar de laticínios, né? Mas quando que um laticínios, ele pode decidir certificar, né? Eu falo assim, olha, eu quero o laticínios da Sara, a Sara montou um laticínios agora, tá? Uhum. Ela quer certificar, ela quer fazer produtos lá A2. Aí eu tenho 300 produtores. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar o Caio, falar, Caio, me ajuda aqui. Nós vamos visitar, sei lá, eu já sei, por exemplo, que eu tenho potenciais produtores. Porque, na verdade, quando eu faço os exames das vacas, essa vaca minha, ela tem que ser de algum tipo sanguíneo, tipo assim, alguma raça. Tipo assim, olha, se ele tem um gado mais Jersey, significa que ele pode ter uma vaca mais que produz o leite A2. Ah, se ele tem uma vaca mais girolando, entendeu? Assim, queria que você ajudasse a entender sobre isso. Tá, eu vou responder sua pergunta de trás para frente, Sara. Tá Pensando bom. nas raças primeiro. O A2, gente, assim, todos os mamíferos são A2 e a vaca, 100% A2 e a vaca também era. Só que há 10 mil anos, isso é uma especulação, há 10 mil anos atrás a vaca sofreu uma mutação genética, por conta de melhoramento genético e tudo mais. E ela começou a produzir a molécula, a beta-caseína 1. E essa mutação aconteceu na Europa. Então, o que explica o quê? Que o gado europeu ele tem tendência a ter mais indivíduos A1 do que o gado asiático. Ou seja, se eu avaliar o rebanho holandês, ele vai ter mais animais A1 do que se eu avaliar um rebanho GIR, sabe? Por quê? Porque Hum, esse gado asiático ele não sofreu tanto essa mutação genética. Então, o gado gir, tem gente que especula que fala que 90% do gado gir é A2, sabe? uhum, Já o holandês tem gente que fala que é de 50%, 60%. Eu falo o seguinte,
todos os rebanhos têm animais A2, todos, vai ter. Uma vaca, duas, depende muito da proporção. Tem rebanho que vai ser 100% A2, e tem rebanho que vai ter 5%. Né? Então, Uhum. essa relação de raça que a gente consegue pensar. Tá? E agora pensando assim, Sara, dona de laticínio, quer começar a trabalhar com leite A2. Um ponto importante é o seguinte, Sara, de nada vai adiantar eu ter um laticínio certificado e não ter nenhuma fazenda certificada. E do mesmo Sim, lado, do mesmo jeito, não vai adiantar nada eu ter uma fazenda certificada e não ter um laticínio certificado, sabe? São elos da corrente que precisam estar juntos. Então vamos pensar assim, ó, a Sara tem um laticínio e ela quer começar a produzir leite A2. A primeira coisa que você vai precisar, Sara, é buscar uma fazenda que tenha esse leite. Seja um uhum. parceiro, seja um fornecedor, é alguém que já está trabalhando com leite. Hoje, atualmente, o A2 ele já está virando até uma moda, assim, não entre o consumidor, mas muito entre o produtor. Porque se você for Sim. olhar o pessoal que está comprando, compra de sêmen, o pessoal já faz anos que já está olhando para essa característica. Já compra Uhum. sêmen de touros A2, né? A questão dos óvulos e fertilização in vitro e tudo mais, o pessoal já está buscando também animais A2. Né? Então, assim, muitos proprietários já estão olhando para isso há muito tempo. Então, eu diria, conselho para a Sara, começar buscando um produtor que tenha interesse também em certificar, que já tem esse leite, que queira ganhar mais valor por litro de leite e fazer essa conexão com ele. E falar assim, Uhum. agora a gente vai ser parceiro, vamos trabalhar junto. Uma coisa que eu bato muito, Sara, em cima na tecla para os produtores, para os donos de laticínio, é o seguinte, você quer começar a mexer com leite A2, tem um produtor, você vai ter que pagar mais para ele por isso. Então a gente fica um pouquinho também nessa questão de que Laticínio, nós temos uma fazenda ali que tem leite A2. Vamos fazer virar parceiro dele? Vamos fazer uma parceria a longo prazo? Vamos pagar, remunerar mais ele por isso, para você também ser remunerado? Então, basicamente, a primeira etapa é o laticínio buscar um parceiro que tem esse leite A2 e queira, de fato, comprar esse projeto junto com o laticínio. Tá? É legal, legal. Não, é porque assim, porque de repente a pessoa, eu também, né? Não tô falando as pessoas não, mas eu também, dá a impressão que é só um tipo de vaca que vai ter, né? Mas não, se Uhum. eu tenho um rebanho ali com várias raças diferentes, com vários graus sanguíneos diferentes, significa que eu posso ter um animal mais Jesse, um animal mais Gir, que sejam A2, né? Sim, E então isso é bem legal. Então a primeira etapa de tudo mesmo é fazer um exame dos meus animais, né? exatamente, Sara. E assim, o produtor ele tem muita dúvida disso, de qual que é o teste que ele tem que fazer. Para certificação, a gente indica ele fazer o teste genômico, tá? Não precisa ser aquele teste genômico que tenha todas as pontuações, é um teste específico para beta-caseína, tá? Ele tem um custo médio, a gente não tem nenhuma parceria com um laboratório. Eu sempre indico que tem o melhor custo-benefício e tem o 17025, que é o ISO necessário. Ele tem um custo médio por volta de R$ 50 por animal. Isso o próprio produtor pode fazer. Ele coleta uma Aham. amostra de pelo da cauda do animal, coloca no envelope daqueles de carta branco e manda para o laboratório e ele mesmo consegue fazer esse envio e saber se os animais dele são A2. Então, assim, agora regredindo até um pouco na cabeça do produtor, o que eu preciso fazer para iniciar uma certificação de leite A2? A primeira coisa é fazer análise genética nos animais do seu rebanho. Não precisa fazer em 100%, pode começar só com as vacas em lactação, que já está ótimo para começar. Tá? Basicamente, Sim. fazer o genoma nos animais e aí ele vai dar um norte para a gente se vale a pena ou não vale. Que pensa só, Sara, comigo. O produtor vai lá e vai fazer uma análise genômica no rebanho dele e vai dar 10% só dos animais A2. Aí ele já tem uma boa noção se é viável para ele ou não continuar com esse processo. Aham. É verdade. É bem interessante. A sua Uhum. dica é bem interessante mesmo. É, ô, Caio, e como você tem algum caso, por exemplo, de que uma certificação já impactou? A gente vai falar financeiramente, que é o que mais interessa o pessoal, né? Mas já impactou financeiramente para uma fazenda, para um laticínios? Eu tenho um caso é um caso que eu gosto muito, Sara, que ele é um laticínio, bom, o laticínio de Bom Despacho aqui, região Laticínio Machadinho, que é o meu parceiro, que é Sim. o Geraldo, que é o dono do laticínio, e ele assim,
ele já é um senhor de idade, já de seus 60 e poucos anos, e mesmo assim ele tem essa cabeça de inovar, de fazer as coisas diferentes. Então ele já buscava há uns anos trabalhar com a 2A2 e ele tinha uma fazenda que também buscava isso exatamente como a gente falou agora, sabe? E aí ele mesmo custeou a certificação, tanto para a fazenda quanto do laticínio. Então, hoje ele está trabalhando com isso na cidade dele. E alguns municípios, Sara, do Brasil, a prefeitura está abrindo licitação e comprando um volume de leite A2A2. Pensando em quem? Pensando nas crianças, pensando nos idosos. Então, nesse caso, ele conseguiu já pegar uma licitação. Então, assim, para ele, a certificação já se pagou e vai dar lucro. Só com essa licitação, né? Agora, o que vinha de vender para consumidor, de pegar o mercado premium, de poder ter uma linha de produto diferenciado, isso aí já é só tudo bônus para ele, sabe? Já é tudo um a mais que ele vai ganhar. Então, eu uso esse caso como um caso muito de sucesso por isso, por ser uma pessoa que não é da nossa geração, mas que mesmo assim está buscando incentivo, buscando inovar, pensando no quê? No consumidor que está chegando agora, o consumidor diferenciado que a gente vai ter que buscar também, né? E é legal o exemplo do Machadinho, porque não é uma grande indústria, né? É um Exatamente. laticínios, eu acho que de médio ou pequeno porte, não é isso? Não, ele está com 30 mil litros dia, só que de leite A2 é por volta de 2 mil litros, Sara, por dia. Pois Então, é, assim, não mas já. precisa ser um volume grande de leite A2, né? Sim, sim. Sim, sim. Não, eu tô tocando nesse assunto porque quando que vale a pena, né? Assim, né? A certificação é só para pequenas fazendas, pequenas indústrias, grandes indústrias, né? Porque às vezes o grande fica com medo de entrar, e igual você falou, né? Tem tudo da linha, toda fluxo, tudo isso que ele precisa de estar atento, e o pequeno também fica com medo de andar pensando, ixi, é caro demais, não é para mim, né? E no final das contas, qualquer um, né? Acho que não tem tamanho nem de fazenda e nem de laticínios, né? Para tomar a decisão de certificar. Exatamente, Sara, não tem tamanho. O produtor e o laticinista, ele tinha muito essa noção de que era um processo muito caro, né? Um processo muito difícil. Mas quando a gente entrou no mercado como certificadora, e pensando até no protocolo de leite A2, a gente pensou o seguinte: o nosso cliente, não que não seja o gigante, o laticínio grande, mas a gente vai dar foco no pequeno e médio produtor. A gente vai dar possibilidade para ele fazer isso também, pensando em preço, principalmente em preço, sabe? Então a gente balizou os nossos preços justamente pensando em viabilizar o processo para o pequeno e médio produtor. Então hoje ele é muito viável para o pequeno e médio laticínio e para o produtor também, sabe por quê? Porque o produtor, isso é uma coisa que meu pai já dizia há muito tempo para os produtores, ele até criava essa encrenca, ele era o cara do laticínio, mas que falava para o produtor assim, produtor, você precisa botar valor no seu leite para você poder cobrar o laticínio, né? É. Então, essa é uma questão muito importante, que assim, não é para pequena, média ou grande fazenda, sabe? Existe esse mercado para todos, ele é muito acessível, e é isso. Uma grande dificuldade que eu vejo, Sara, e eu sou sincero em falar, o leite A2, olhando para ele, a grande dificuldade do leite A2 não é produzir, não é certificar, é o consumidor. É a gente conseguir vender esse leite com valor agregado. Esse é o difícil, sabe? Então, a maior dificuldade é isso, e a gente precisa aos pouquinhos ir educando. Então, cabe no bolso de todo mundo, cabe na estrutura de todo mundo. A dificuldade que a gente vai ter, gente, é educar o consumidor final, é a ponta. É como que a gente vai fazer esse cara olhar para esse produto e falar assim, de fato, esse produto que vale a pena eu pagar um pouquinho mais. Então, assim, É. cabe no bolso de todo mundo. É verdade. Não, aí pensando em bem-estar, né, da pessoa, né, em se sentir bem, em saúde, acho que as pessoas não, né, dificilmente elas medem, né, e assim, a gente já tá numa fase que a diferença de preço não é tão grande mais. Uhum. Então, né, tá muito mais fácil para o consumidor final ali tomar a decisão de levar um leite a dois. As pessoas estão ficando cada vez mais conscientes em relação a isso. Eu acho que o leite A2 ele trouxe uma oportunidade muito grande, né, pro leite, que foi de falar de bem-estar, né, falar de saúde, falar né, dos sintomas, né, que acaba que o leite é muito crucificado, né? Ah, sintomas inflamatórios, sintomas não sei o quê e tal e tal. E eu acho que o leite A2 ele deu essa oportunidade pra gente, falar, tá bom, né? Tão reclamando, não tá bom assim, mas a gente tem uma outra solução que, né, que a gente pode chamar de
mais digestível, né? Sim, Com melhor digestibilidade, na verdade, né? Então, assim, isso tudo trouxe uma oportunidade, né? Então, fazer o leite A2, ele traz uma oportunidade muito grande para o leite, né? Então, a gente tem várias coisas legais para a gente falar do leite, a gente precisa de comunicar cada dia melhor, né, sobre isso, né? Quais são os benefícios do leite, né? Ah, se eu tenho leite que me causa um desconforto intestinal, né? Tá bom, então você tem o leite A2, né, que é produzido de forma natural, ele não tem nenhuma enzima ali inserida para poder te ajudar, nem nada disso, né? Então tem todas essas oportunidades de comunicação que o leite A2 nos dá, né? Eu vejo muito isso. e esse ponto é muito importante, Sara, porque a gente. O leite hoje é o alimento mais consumido do mundo. E a gente não olhava para o leite há muito tempo. Assim, a gente começou a olhar recentemente para o leite, assim, como um produto que a gente pode comprar um produto melhor, sabe? Diferente da carne, um exemplo que hoje a carne a gente busca uma carne melhor, a gente não quer comprar aquela carne de pior qualidade, né? É E o verdade. leite, muitas vezes a gente não prestava atenção nele. E é exatamente isso que você falou, essa questão de digestibilidade. Os médicos, eles têm, alguns médicos acabam, bom, a pessoa cai lá com algum tipo de alergia, muitos médicos acabam dizendo, ó, o teu problema é leite, o É, problema é lactose, o problema é isso e aquilo. E acaba que o leite ele é um alimento muito importante na dieta do mundo, né? Por quê? Por sim. questão de questão nutricional e questão de preço. É um produto barato, Sim. né? Sim, Então, sim. o leite A2 ele é exatamente isso que você falou, Sara. É um jeito de nós que estamos na pecuária leiteira, que trabalhamos com isso, se defender um pouco também de quem está trazendo essas informações de que o leite é prejudicial para a saúde, né? Então, Eu falo assim, surgiram todas as bebidas vegetais aí, né, que vem ganhando mercado, é uma porcentagem ainda muito pequena, mas, né, acaba que mais incomoda nós da cadeia do que eu acho que os consumidores mesmo, sim. do que ganha, né, a margem ali do consumidor. E Mas o é detalhe, exatamente, Sara, que eu vejo que é muito por desinformação. Por quê? é, Porque eu gostaria que a pessoa, o seguinte, tudo bem, tem a questão de não vegano e tudo mais, eu respeito. Mas eu aham. gostaria que uma pessoa que não seja vegana, que consuma produtos de origem animal, pegasse o leite vegetal e pegasse o leite animal e fizesse uma comparação nutricional entre eles. Assim, se você mesmo, qualquer leigo vai dizer isso, não é leite, não é leite. Não dá Não, para assim, comparar. eu já fiz isso, né, até mesmo para eu conhecer, né, assim, em relação à nutrição, né, não se compara, né, o que que a gente tem numa caixinha de leite? A gente tem leite, né, o que que a gente tem numa caixinha de bebida de castanha? Você tem a lista de ingredientes gigante, então não é só um ingrediente, primeira coisa. E outra coisa também, né, assim, a gente pode até esquecer isso tudo. Quando a gente pensa em sabor, não tem nada que compara, não tem nada que compara um leite, gente, né? Então, assim, quando a gente vai para sabor, eu acho assim, que por mais que as pessoas tenham muito esse discurso, né, do inflamatório, da saúde, blá, 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 tem todos os mimizentos aí que a gente tem que brigar com ele todos os dias. Agora, tem as pessoas que têm alergia mesmo, tem as pessoas que têm intolerância, e a gente precisa de respeitar e pronto. É do mesmo jeito que uma pessoa pode ter intolerância a amendoim, né, tem Sim. alergia, né, a ovo, então tem um monte de alimentos por aí também que causam, né? Então, cada ser humano é um indivíduo diferente do outro e tem as suas particularidades ali em relação, né, à sua alimentação. Mas eu falo assim, né? A gente tem essa oportunidade. Acho que o leite, as bebidas vegetais, ele também nos deram isso, né? Elas nos provocaram ali, falando, não, eu sou melhor do que você, né? Aí a gente veio cá e falou, não, você não é tão melhor assim. A gente tem leite A2, a gente tem leite zero lactose, a gente tem leite com mais proteína, a gente tem leite com menos gordura, a gente tem uma imensidão hoje em dia, né? De leite, que a gente vai na gôndola, a gente tem um monte de oportunidade ali de leite diferente, né, de bebidas. Então, e quando a gente fala de sabor, quando a gente provoca por sabor, gente, não tem jeito. Alguém já provou um queijo de castanha, de sei lá o quê? Né? Não tem. O que aqui tem gosto É de o quê? De tofu da plástico, vida, né? né? Oi? É o tofu da vida, sem gosto de nada. Não tem gosto de nada, né? Assim, quando você come um gorgonzola, né? Quando você come um queijo prato, né? Ali que faz parte do seu dia a dia, dos lanches da gente diário. Quando a gente come um queijo mais maturado, né?
um parmesão que tá. Gente, não tem nada que compara com isso. Uhum. Tem alguma coisa que é mais gostosa do que pão com manteiga e leite com café? Né? Então, assim, então esses sabores, assim, não tem jeito. A gente tem que bater muito nisso, né? Assim, tem toda a parte nutricional, igual você falou. A gente tem o alimento mais importante do mundo, né? A gente tem. Ele é extremamente nutritivo e ele é barato, né? Então, Uhum. por mais que os produtores briguem com a gente aqui, porque a gente falar que é barato, mas a gente precisa que o leite mantenha um custo ali acessível à população, né? Então, a gente nunca vai ter um leite caríssimo, né? Eu não acho que isso vai acontecer, mesmo até mesmo pensando em todas as questões sociais. Mas assim, a gente tem um alimento extremamente nutritivo, a gente tem um alimento extremamente rico, extremamente saboroso. Não tem Sim. nada que compara. O Uhum. pessoal pode até tentar, né? Ah, mas o nosso leite é muito gostoso. Fala, meu filho, você pode tentar do jeito que você quiser. Não vai ser igual nunca, né? E com E todo é respeito, versátil, né, né? Sara? Ele é um produto assim que o leite, nossa, o leite faz tanta coisa, né? Exatamente, exatamente. Eu falo, se você quiser fazer um banquete só com leite, você faz, né? Sim. É uma imensidão de oportunidades. Mas muito legal, né, cara? Eu acho que, igual a gente falou no início do episódio, né? A intenção muito aqui é fazer o nosso negócio crescer, né? Como é que a gente fala do leite de forma positiva, né? Uhum. Como é que a gente prepara as pessoas que estão envolvidas nos negócios para falar de leite, né? Por exemplo, né? O meu colaborador, né? O ordenhador, o colaborador lá da fábrica, o transportador de leite, o vaqueiro, todo mundo ele é consumidor, todo mundo tem famílias envolvidas, né? Todo mundo tá ali vivendo em comunidade. Então, se eu tenho as pessoas envolvidas na cadeia preparadas para defender o nosso negócio, a tendência nossa é de crescer, né? Vai sempre ter alguém que vai falar mal, mas sempre vai ter alguém que vai falar bem, né? Igual acontece com a soja, igual acontece com milho, igual acontece, né, com tantos outros produtos, né, das cadeias produtivas do agronegócio. Então, assim, a gente tem que estar bem informado, né? E é por isso que a gente está aqui falando de certificação, por isso que a gente está aqui falando de leite A2, para a gente poder preparar as pessoas, né, que estão envolvidas nos negócios para a gente se defender. Eu falo que quando eu estou no supermercado, eu presto muita atenção em quem tá, eu fico reparando a vida das pessoas ali, sabe, Caio? Que Para tá comprando, poder né? que tá comprando, porque às vezes a pessoa fica em dúvida. Será? Eu sempre dou opinião também, sabe? Eu sou aquela chatona do supermercado. Eu falo, moço, não leva não, é muito ruim. E, moça, se fosse você comprava essa manteiga aqui, que ela é maravilhosa. Mas eu acho que, né, a gente que gosta do setor, a gente tem que fazer muito esse papel mesmo, né? A gente tem que ser promotor, né, do nosso negócio. Então, eu sou uma defensora, né? Eu falo que quem me conhece sabe o tanto que eu defendo leite, tanto que eu gosto. E é muito isso daqui, né? Eu acho que a intenção nossa é muito trazer essa informação, preparar as pessoas, né? Ainda existe muito. Em relação a leite A2, então, os laticínios mesmo, às vezes eu vejo muita coisa escrita errado. Você vai nos eventos, as pessoas falando coisas erradas. Então, assim, né, isso desvaloriza tudo que a gente Sim. faz, né? Assim, eu acho que o despreparo é muito ruim. Então, você vê o pessoal falando que leite A2 é um negócio que não é. É para pessoas que têm intolerância à lactose, esse é É clássico. muito, né? Muito, falam muito disso, né? Então, assim, a gente tem que preparar as pessoas. Falar, olha, não, leite A2 é um leite com digestibilidade melhor, né? Ele pode Uhum. causar menos desconforto. Assim, não significa uma pessoa que tem intolerância, para uma pessoa que tem alergia, significa que vai resolver o problema. Então, a informação e a desinformação, elas precisam a gente precisa de prestar muita atenção nisso, né? Eu acho que preparar bem tanto os laticínios quanto as fazendas é muito, muito importante. Falei mais do que uma lavadeira aqui na beirada do rio agora, né, Caio? Nada, é Isso assim é, que é isso é bom. porque eu tô rouca tossindo, né? Imagina quando eu tô boa. Ô, Caio, mas pra gente fechar, eu queria que você falasse, desse um panorama seu, você que está totalmente envolvido com o assunto, né? Desse uma visão sua, né? O que o Caio vê em relação à certificação agropecuária, sobre o leite A2, né, para o Brasil, para o consumidor em relação aos próximos anos, né? Eu falo que a gente fica pensando muito em 2050 agora, né, Caio? Nosso foco é lá. Tanto de chegar bem, chegar vivo, quanto de É, alimentar a população, né? é. Então, Sara, a mensagem que eu tenho para passar, pensando assim, justamente nessa questão de certificação, de agregar valor ao produto, pensando muito no laticínio.
Pessoal, a gente precisa olhar o consumidor do futuro. Tá mudando as gerações e o novo consumidor ele está muito exigente. Então já não está bastando a gente só ser bom. A gente precisa ser bom e ser diferente ainda dos nossos concorrentes. E as certificações ela dá a possibilidade disso, da gente atender um novo mercado, da gente buscar pessoas diferentes, a gente falar do nosso produto de maneira diferenciada. O que eu tenho para dizer é o seguinte, pessoal, tentem sempre agregar valor ao seu produto. Tentem melhorar cada dia, tentem fazer uma certificação, tentem pagar, começar a pagar por qualidade para quem não paga, tentem fomentar o produtor de vocês, porque o leite ele vai precisar disso no futuro. Ele vai precisar, por quê? Porque muitos produtores estão saindo da atividade, o consumidor está se tornando mais competitivo. Então, se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo há 30 anos, 20 anos, a gente vai acabar saindo do mercado. Então, a gente precisa melhorar, precisa inovar e as certificações é um bom caminho para a gente dar esse pontapé inicial, tá? Então, Sara, o que você precisar de mim e o pessoal ali, todos os laticinistas, produtores de leite que tiver alguma dúvida em certificação, que quiser saber um pouquinho mais sobre como que pode agregar valor à sua produção, ganhar mais, sair da commodity e tornar sua produção premium no mercado, pode entrar em contato com a gente, que a gente está aqui para sanar todas as dúvidas aí e nossa intenção como Serpro é, de fato, a gente agregar valor à cadeia leiteira. Eu sempre digo que cada gota de leite é um mar de possibilidades. Então, contem conosco, gente. É verdade, Caio. Ô, Caio, para quem quiser, né, acompanhar o trabalho de vocês, né, falar com vocês, onde que o pessoal acha vocês aí nas redes sociais? Então, a gente pode procurar a gente no Insta, que é da Serpro Certificadora, ou então no próprio Insta da Companhia do Leite. Como a gente pertence ao grupo, a gente está sempre lá fomentando bem-estar animal, a 2 tá? E também, gente, nós somos alocados no site da CNA, que faz a gestão dos protocolos, que é o Conselho Nacional de Agricultura. Então, se vocês jogarem certificação A2 no Google, o primeiro link da CNA que aparecer ali vai cair direto na gente. Lá tem nosso telefone, nosso e-mail. Pode ficar à vontade de entrar em contato. Muito legal, Caio, muito legal mesmo, né? Foi uma aula muito bacana aqui sobre certificação. Tenho certeza que a gente sanou bastante dúvidas aí da galera. E, né, fica o convite. Eu acho que a gente fez uma introdução aqui do assunto, né? Eu acho que a gente pode falar muito mais, explorar muito mais, né? Trazer outros casos, outros cases, né, de sucesso aí, para o pessoal entender e compreender, né, tanto de fazenda quanto de laticínios. Mas foi muito legal, eu adorei, tá? Fica o convite para você vir aqui pessoalmente continuar o assunto aqui no Papo de Laticínios. Legal, Sara. Brigadão mesmo e vamos agendar essa visita aí presencial. Estou ansioso por esse momento. Vamos sim. E pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês vão se inscrever agora. Vão procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever no canal e acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós também estamos lá no Spotify e nas redes sociais, só procurar por @Papo de Laticínios. Um beijo para vocês e até a próxima semana.